Vamos para mais um vlog, vamos tentar. Vamos tentar. Eu ia fazer um vlog narrado, mas porque meus vizinhos estavam tocando o som, tava tendo aniversário. São 10 e alguma coisa e eles estavam tocando som ainda e agora eles pararam. Então, é isso. Vou ver quanto que eu consigo ler em 7 dias, em 6 dias, eu acho. Não sei se eu vou conseguir fazer 7. Que eu vou tentar parar esse vlog no sábado. E não é porque eu quero postar no domingo nem nada, mas é porque senão fica muita coisa no meu telefone. E é isso. Livros que eu estou lendo no momento: A Odisseia, Crônica da Casa Assassinada. Eu quero ver se eu começo Tenda dos Milagres. Não comecei. E eu deveria ter começado. Medo de Dar Certo. E eu queria ver se eu começava o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Mas também não sei se vai dar. E eu tenho que começar, em algum momento, o Em Busca do Tempo Perdido, livro 1, que é o A Côté de Swan, que eu acho que ficou traduzido Para o Lado de Swan, mas na minha edição, que é da Nova Fronteira, é No Caminho de Swan. Então, é basicamente isso. E vamos lá. Eu vou deixar aqui em time-lapse. E eu vou deixar uns vídeos aqui tocando no YouTube, então, muito por conta do time-lapse, porque não tem áudio, né? Eu não pegar copyright. Acho que não vai ter música, mas, né, melhor assim. Aí dá tempo de eu ficar conversando com vocês nas narrações. E é isso. Oi, gente. Eu voltei da academia, são 9 horas. E eu acordei super tarde hoje, eu só fui malhar. Que é horrível, né? A minha meta era estudar, malhar e só. E como vocês sabem, que eu já falei várias vezes por aqui, esse mês eu faço 30 anos e eu, em tese, termino de ler meu projeto, né? Hoje eu li na academia. Eu não me gravei, eu esqueci, juro. Mas eu, né, fazendo, que eu vou juntar os 2 vídeos num só. Eu li hoje Luz Cardoso com a Crônica da Casa Assassinada e eu cheguei no capítulo, eu acabei o capítulo 39, eu vou pro 40. Como o 40 era um pouco grande e meu pai já tava vindo, eu fiz 42 minutos de cardio e deu pra ler da página 360 e tarará até agora. E eu vou já voltar lá pra sala, mas é porque meu pai entrou lá. Eu tô com um pouco de sinusite, então tô com um peso assim na cabeça um pouquinho, tá, gente? Eu fiquei doente no Rio de Janeiro. Mas resumindo, eu vou fazer 30 anos e eu fiz um checklist. Eu vou deixar aqui na edição de um cronograma que eu fiz. Ele não tá completo porque eu paro pra fazer toda semana, né? Não fiz assim uns 30 dias direto. Algumas coisas eu já meio que coloquei nos dias que eu quero fazer, mas, né, fica a cargo de como vai ficar a semana. E eu fiz um cronograma de 30 coisas que eu quero fazer até meus 30 anos, né? E é isso. Não deu pra fazer tudo na primeira semana, porque conciliou de ser a mesma semana que eu ia viajar. Então, é isso. Mas eu vou fazer nas outras. E eu coloquei pra hoje, no caso, segunda-feira, pra separar alguns livros que eu vou fazer um bazarzinho aqui. Não aqui em casa, mas tipo, eu vou fazer um bazar. E eu tenho alguns livros que eu não tenho interesse mais de manter, nem nada assim. Então, eu ainda vou também na casa da minha mãe fazer isso. Eu tenho mais livros lá do que aqui na casa do meu pai. E é isso. Aí eu vou gravar, eu separando alguns livros que eu já li aqui, que eu tenho na casa do meu pai, ou eu sei que eu não vou mesmo ler, mesmo que eu queira. E eu vou, né, separar uns pra vender e tal. Normalmente, quando eu queria, não é me desfazer de um livro, mas quando eu queria dar um outro destino pra um livro, eu sempre levava na biblioteca pública aqui da minha cidade. Só que é doação, né? Então, assim, eles têm uma feira de doação no último domingo do mês, eu acho. E eu não queria doar, eu queria ganhar dinheiro mesmo. Estou precisando. Então, é basicamente isso. E eu eu tô pensando quais livros, assim, porque tem uns que eu, tipo, já li uma vez, por exemplo, a Ilíada. Eu não sei se eu quero ler de novo, ou então dá pra colocar no Kindle, e é isso. Então... Mas eu fico pensando porque alguns livros eu escrevi coisas enquanto eu tava lendo. E eu tô bem assim, cara, eu vou ter que apagar tudo que eu escrevi. Porque tem coisa ali que eu coloquei, tipo... Sabe? Muito complicada de se ler. Então, assim... É isso. Pera. Sim, eu fico arrancando as peles soltas da minha boca. Aí tá. Resumindo, vou levar pra vocês. E eu tô numa saga de tentar ler alguns livros
urgentemente, acabar alguns livros urgentemente. Um desses é A Crônica. Não sei se eu vou vendê-lo, acho que não. Eu esperei muito pra ter uma nova edição desse livro e pra comprá-lo. Não sei se eu vou passar ele assim, porque no geral, assim, não é uma história que... Não é que eu não tenha gostado. Só que eu fico assim, nossa, que história, viu? É nível... Tipo assim, nível Morro dos Ventos Uivantes de história de gente complicada. Vamos dizer assim. Mas não ao nível... Mas tem umas coisas um pouco mais complicadas. Sobe um pouco a questão do, né, relacionamento entre familiares. Um pouco mais complexa do que o Morro, mas assim, é isso. Vamos lá. Gente, aqui onde ficam os livros, eles são uma área mal iluminada, então é isso. Não haverá salvação pra isso, nem na edição. Eu queria reler o Morro dos Ventos Uivantes. Eu fiz um vídeo, né, livros que eu quero reler, e um desses foi o Morro. E eu não sei se eu vou conseguir ler a tempo, tipo, de acabar o ano e tal. Vocês vão saber em algum momento. Mas resumindo, tem alguns livros da faculdade também que eu queria, só que é mais fácil vender pra quem já está na faculdade, né? Porque livros de, sei lá, neuroanatomia, sabe? Essas coisas. Só quem é da área. Um que certeza, graças a Deus, estava bem no começo, que eu vou passar pra frente, é essa versão que eu tenho do Idiota, ou dos Irmãos Karamazov. E não porque eu não tenha gostado nem nada disso, mas é porque eu já li uma vez. Eu sei que é um livro que algumas pessoas releem, né? Mas eu prefiro ler em outra edição. Eu comprei essa, tava barata, né? E é isso. Acho que o Angústia do Graciliano também vou passar pra frente. Apesar de ter me identificado em alguns pontos, né? Pra mim ele é meio que o... Como é que é? Notas do Subsolo Brasileiro. O cara simplesmente não sonho febril durante 30 dias. E... Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu não sei se eu vou vender, eu queria reler ele em algum momento, porque eu levei também muito... Eu li esse livro no Kindle, aí eu comprei físico pra eu ter. Aí ele chegou, tem um tempo já, e eu não tirei do plástico. Aí eu fico assim, será que eu vou reler? Não sei. Meu Pai de Laranja Lima, sim, também tô pensando em passar pra frente. Porque é uma história de criança, chorei pra... né? E... é isso. Não tem outras obras do José Mauro de Vasconcelos que eu queira ler, então esse aqui certeza vai. As Horas Vermelhas, da Lene Zumas. Eu gostei da história, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim... Eu tive um certo desgosto com o final, então é isso. Norte e Sul, que tá aqui embaixo, que eu tô tentando pegar, também vai. Sei lá, eu não... Eu li porque baseado na premissa de que é um livro clássico, né? Mas eu não me afeiçoei muito, apesar de ter muitas marcações. Tô pensando seriamente, eu acho que eu vou me dar o trabalho só de apagar o que eu escrevi, porque de resto... Eu não sei se eu tenho pique pra ficar tirando tudo que eu anotei. It a Coisa. Também. Eu gostei bastante dele. Eu acho que por ser uma história que fala de trauma e famílias disfuncionais e traumas quando você é criança, foi muito importante, mas não sei se eu quero manter. E que mais? Do Machado, eu quero passar pra frente o Esaú e Jacó, que eu acabei de ler. Mas o que acontece? Eu queria comprar muito a edição da Nova Aguilar, que é o box toda a obra do Machado. Porque eu quero. Eu queria ter toda a obra do Machado, né? Sendo brasileiro, eu tenho que dar essa honra pro meu velho. Meu velho Machado. Esse eu li, e tem coisa assim que eu ainda fico pensando, e vira e mexe ele surge na minha terapia. Eu falo, que eu li lá no outro livro e tal. Então esse não vai. Deixa
Deixa eu ver, acho que tem aqui. Eu comprei aquela Paciente Silenciosa, As Musas e as Flores. A trilogia do Jeffrey Eugene? Não, do Alex Michaelis, que é A Paciente Silenciosa. Eu não li A Paciente Silenciosa, não li As Fúrias, não li As Musas e eu tenho os 3 livros aqui em casa. Então, assim, fazer o que, né? Também não me ajuda. Então é isso. Deixa eu tirar aqui. Que foi, acho que o primeiro que eu pensei que eu ia passar pra frente é A História Secreta da Dona Tarte. Que não... Eu me identifiquei muito com o protagonista, mas no final eu fiquei assim, né, mais uma história. Mas eu gostei bastante do livro, assim, com algumas ressalvas. E é isso. E eu escrevi bastante nele. Gente, uma coisa que eu tô, assim, deveras preocupada é com o tanto de coisa que eu escrevo nos livros e o tanto de marcação que eu fiz. Tipo, marcação, beleza, a gente vai na página e tira. Mas o tanto que eu escrevi... Meu Deus. E que mais? Agora eu troquei, né, de canto. Eu comprei 2 livros repetidos e eu comprei alguns livros repetidos, eu lembro até do vídeo que eu fiz esse unboxing, mas agora eu não lembro, tá? Eu lembro que eu gravei um vídeo e eu mencionei isso, porque eu percebi no final do vídeo. E... mais fácil falar só quais são, né? Eu comprei repetido, pera, porque a câmera tá bem em cima, pausa. Eu fui malhar glúteo, aí agora eu tô toda dolorida, mas resumindo. Eu tinha pedido da minha irmã pra ela procurar, que tava na casa da minha mãe, né? O meu A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E ela não achou, aí eu acabei comprando. Só que eu comprei o box da Clarice logo depois. E resumindo, veio de novo, então tá no plástico ainda. Esse certeza vou vender. O Perto do Coração Selvagem, que eu também tinha comprado. Aproveitei pra comprar e depois eu comprei o box. E é isso. E esse eu não percebi que eu tinha comprado duplicado. Que foi o Acolhendo a Sua Criança Interior, da Stephanie Stahl. Ou Stahl, não sei como é que fala. Porque eu sei que em francês tem uma pronúncia diferente. E é isso. Esses eu sei que vou ter que vender. E eu percebi no final do vídeo do unboxing do vídeo que eu comprei, do unboxing desse coisa aqui, que eu comprei até a cópia, vamos dizer, o original, tá aqui do outro lado na pilha. Ai, que mais? Vamos lá. É isso. Eu vou mexer aqui na pilha dos meus livros lidos, né, pra ver se tem alguma coisa que eu queira passar pra frente. E... eu tô pensando, eu falei pra vocês, né, no outro take, que eu tô pensando em passar pra frente a Ilíada. Só que eu quebrei a lombada do livro, então por isso que eu tô pensando a respeito disso. Eu acho que também vou passar o Memórias do Subsolo. Gostei muito, mas... tá, dizer que gosta desse livro também é complicado, mas tipo assim... né, muita reflexão, muita tristeza. Mas é isso. Eu comprei uma abadia de Northanger, porque a edição que eu tinha era da LPM, que foi uma amiga minha que me deu, e tá lá na casa da minha mãe. Só que eu queria completar a coleção, uma coleção assim, do mesmo padrão, vamos dizer assim. Aí como a Penguin começou a publicar os livros da Jane Austen, eu meio que deixei ele... combinei comigo mesma de que eu ia comprar as publicações da Penguin pra ter a coleção bonitinha, né? E... porque o que acontece? Os meus livros da Jane Austen são tudo assim, desencontrado. O meu Orgulho e Preconceito, que eu li a primeira vez, ele era da Saraiva, da de bolso. O meu Emma é da Martin Claret. A minha abadia de Northanger é da LPM. Meu Razão e Sensibilidade é da Penguin também. Então, assim, eu queria completar, já que eu tenho alguns desses, então, né, agora eu também tenho um Orgulho e Preconceito, que é da Companhia das Letras e, no caso aqui, da Penguin.
Então, assim, eu vou completar uma coleção, né? Não vou me desfazer do que eu ganhei de presente, né? Que foi o da minha amiga. Mas, em compensação, eu vou ter a minha coleção, vamos dizer assim. E esses eu não vou vender mesmo. Mas eu fico pensando. Eu acho que as Irmãs Blue também, da Cocomelons, tô pensando em passar em vender, porque eu gostei muito do livro, de verdade. Eu me identifiquei muito, principalmente com a filha mais velha, que depois eu lembro o nome, que é a Avery. Mas, tipo, eu não quero ler mais nada da Cocomelons, nem aquele Frankenstein, não sei das quantas. E, resumindo, é uma história ótima, na verdade. É uma história de gente triste. E mas eu não sei, sabe? Não quero... Não tenho vontade de reler e tal, mas eu vou deixar... Eu acho que eu não vou passar pra frente esse, porque eu comprei recente, então é isso. Alguns eu não vou mostrar aqui pra vocês, também não vou comentar muito por uma questão de tempo. Tô pensando. Esse aqui eu tô namorando se passo pra frente, o Alquimista. Eu gostei bastante também. Mas também não tem mais nada do Paulo Coelho que eu queira reler. Meu Matilda eu não vou passar pra frente, porque é a minha história. Ai, né? Uma questão de química também tô pensando, porque eu li no Kindle, né, e comprei depois. E eu fico assim, ai, não sei se eu vou... Tipo, né? É isso. Comprei o Emma também, que eu falei na minha questão com a Jane Austen. Eu acho que o meu Emma que eu li, da Martine Claret, eu sei que... Ah, não, eu ganhei ele de presente também. Não posso vender. Disfarça, gente, disfarça. E... que é presente eu não passo pra frente, tá, gente? Tipo, não vendo, assim. Acho, sei lá, descaso com a pessoa. Mesmo que eu não esteja mais falando com a pessoa. Em algum momento aquela pessoa gostou de você pra te dar um presente, sabe? E é isso. Tem alguns que eu comprei depois que eu já tinha lido no Kindle, então fica aí esse questionamento. Esse aqui nunca que eu vou passar pra frente, reparação. Também foi o caso que eu li no Kindle e comprei depois. Eu assisti o filme e eu fiquei, nossa, eu acho engraçado que o livro não dá tanta sensação. A gente fica revoltado com a Brione, né? Mas a gente não fica tão PUTO com ela, do tão, assim, tão que a gente quis xingar, né? Mas, assim, quando a gente vê o filme, eu acho que piora tudo, principalmente aquela cena do final. Que não tá no livro, mas, assim, eu fiquei, gente, aquela cena do final termina tudo, tipo, ali, porque a gente fica... O princípio dessa história é basicamente que a Brione foi lá e mentiu e mandou prender, né, vamos dizer assim, o amor da vida da irmã dela. E eles nunca puderam vivenciar esse amor por conta disso, entendeu? Porque ele foi preso, ele foi acusado de um crime bem grave, que não foi ele que cometeu, né, já vamos deixar assim. E eles nunca puderam vivenciar esse amor por conta do que a Brione mentiu, né? Assim, não vou dizer que era tão mentira, mas em parte era, porque a Brione essa é a parte complicada, que a gente fica assim, ela mentiu ou ela realmente achou que era ele mesmo? Só que ela tinha um envolvimento com o Robbie, né? Que era o amor da vida da irmã dela. E... tipo assim, ela gostava dele. E só que ela, tipo, tinha 12, 13 anos e ele tinha, sei lá, 18. Ele era muito mais velho, então, assim, não, era um crush de adolescência, assim, que nunca tinha condição de dar certo. E ela faz isso, sabe? A gente fica assim, cara, né? Tô aqui, eu tenho uma amiga, a Marilise, que também é amiga literária, né? Porque a gente se conheceu aqui nesse contexto de Instagram e tal. E a gente fala, ela, nossa, eu nunca quis tanto... sabe? Caso de como é que é? Papo de conselho tutelar do ECA, sabe? E é isso, assim. É muito revoltante, na verdade, ler esse livro. A gente fica, meu Deus do céu. Eu fico assim pensando, nossa, que bom que eles deram importância ao testemunho de uma criança, né? Porque a gente vem de algumas notícias, né? De meninas que estavam sendo... né, por parentes e que a família não dava valor ao testemunho das meninas, porque achava, tipo, né, não acreditava nas meninas. E no caso da Brione, assim, é mais revoltante porque ainda era
assim, uma mentira, né? Ainda era falso testemunho, então... É aquele negócio, né, que o pessoal... Vem à tona aquela discussão chata, né, da falsa denúncia. Joan vai bem, eu vou passar isso pra frente, mas eu gostei muito desse livro, de verdade. É só porque eu não tenho interesse de manter, não vou reler, mas é uma história ótima, gente, sério. E se você é mediciner, com famílias que veio assim, tem um peso dessa questão da sua formação, por exemplo, se você cresceu muito pobre e de alguma forma você enxergava nesse curso uma saída, né, para esses problemas que o trauma da pobreza, vamos dizer assim, a la Caliton, que é o psicólogo, né, que fala muito do trauma da pobreza. Lê esse livro. Não é tanto sobre trauma da pobreza. A Joan, ela é chinesa, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, mas a família toda dela é chinesa. E tem essa questão, né, do quanto que os pais migrantes, na educação do filho, né, nessa questão de vencer nos estudos, pelos estudos. Então, e uma família que claramente, assim, tinha... Não era uma família que se odiava, mas era uma família que não comunicava, né? E tal. Mas é uma história ótima. Mas eu vou passar pra frente. Mas eu gosto muito desse livro, de verdade. Aí eu coloquei um aqui na pilha que não é pra vender depois, né? Que é o Mouse, do Art Spiegelman. Eu gosto muito dessa HQ. E eu acho que eu vou passar pra frente desse Jones and the Six. O que mais engraçado é que eu comprei no sebo, mas tudo bem. Aí lá vai eu vender o livro. E, se eu não me engano, acho que veio, né, com essas coisas, eu não lembro. Veio com marcaçõezinhas, o que eu acho bonitinho. Só que eu li no Kindle. Eu comprei ele no Kindle, aí depois eu gostei da história e eu pensei em comprar. Mas agora ele vai ter que arranjar outro dono. A maioria dos livros da Taylor Jenkins Reid, eu acho que eu tenho um que eu não vou poder passar, porque as minhas amigas me deram. Que é o Em Outra Vida, Talvez. E que eu tenho vontade, na verdade, de ler esse livro. Ainda não li. E... eu tenho esse aqui, o Hábitos Atômicos. Eu acho que eu não vou passar pra frente porque eu gosto dele, gente. Eu acho engraçado que eu vi num vídeo da Beta, recentemente, que eu até ia deixar esse comentário, depois eu não fiz esse comentário, mas... que era que hoje todo mundo fala, eu sou experiente e sou expert, tenho doutorado em neurociência. Aí ela fala, não sei o que, você fica lendo esses livros de não sei o que. Eu acho que ela cita Hábitos Atômicos, não lembro. Mas assim... Eu não defendo esse livro em um certo ponto, porque ele é escrito por um cara que também não tem formação em neurociência, mas ele também não se propõe a ser isso. Mas ele dá dicas práticas nesse sentido, mas tem uma filosofada um pouquinho, se eu não me engano, o cara é empresário. Então, assim, o livro não tá de tudo errado, ele não tem coisas tão, assim, ideias tão absurdas, tá? Que eu acho que era aquele vídeo falando sobre mulheres que contratam... não sei como é que eu falo, personal chifre, né? Que são mulheres que normalmente têm um contexto religioso ali, aí elas são chifradas pelo marido, aí elas contratam essas outras mulheres pra mentoria, lembrei. Mentoria, né, pra restaurar casamento. Eu fico assim, Não, uma das poucas lições que a minha mãe me ensinou na vida foi, tipo assim, te traiu, mete ele pra fora da tua casa. No caso, a casa era da minha mãe mesmo, então assim... podia. Aí é isso. E eu não sei se eu vou vender, porque eu lembro muito desse livro e eu queria reler em algum momento. Mas não sei, vou deixar aqui na pilha até na hora da venda eu decido. Aí é isso. Agora devolver todos os livros que eu tirei. A maioria desse aqui é da pilha dos que eu li e parte da pilha dos que eu ainda não li, mas foi porque eu tinha colocado a pilha que eu já li pra trás da estante e coloquei os que eu não li na frente. E é isso. Tem mais livros na casa da minha mãe que eu tenho que fazer isso. Só que eu tenho que tirar um dia pra ir lá, né? E é isso. Meus John Steinbeck nunca vou vender, desculpa, então é isso aí. Ai. Muita coisa. Eu amei muito esse livro, não teria coragem de passá-lo pra frente. Eu já ia colocar na pilha errada também. Eu pensei em dar pra frente também o meu A Montanha Mágica, do Thomas Mann, edição da Companhia das Letras, que é de capa dura. Só que aí me falaram... E eu comprei a edição da Montanha Mágica. Tá tudo aqui na minha frente, mas eu tô usando de apoio aqui pro meu tripé. E eu pensei seriamente em vender a edição de capa dura.
porque eu comprei a edição da Penguin. Só que aí me falaram que tem algumas pessoas que estão reclamando que essa edição da Penguin tá soltando, porque o livro é muito grande. Eu até pensei, nossa, até eu concordei quando a Tatiana Feltrin fez o comentário. Por que não fizeram em 2 volumes, igual fizeram com Os Miseráveis, o Dom Quixote e tal? Tem algumas pessoas relataram que tem páginas soltando do seu livro. Eu ainda não abri, ele tá no plástico e ele tá no meu projeto dos 30. Então, quando eu for lê-lo, eu vou descobrir. Eu comprei ele porque justamente eu não gosto da edição de capa dura, porque ela é grande e não é muito prática. E eu levo livros pra outros cantos, entendeu? Então, assim, eu fiquei, cara, não é um livro prático de se levar, mesmo sendo capa dura, mas ele não é prático. Aí eu comprei justamente pela praticidade e descobri o quê? Que pode ser que não seja tão prático assim, que na verdade me faça passar mais raiva. Aí é isso, gente. Eu não sei de fato o que fazer, mas é isso. Tem alguns livros aqui que eu não li e que eu tô pensando, mas eu acho que eu vou deixar eles aqui. Em algum momento eu vou lê-los na minha vida mesmo, e é isso aí. Fazer o quê, né? Já pego mais, espera. Tem umas estantes aqui embaixo que não dá pra. Não ia ficar bom de gravar pra vocês. E eu tirei alguns livros delas. Ai, gente, eu fui malhar glúteo, agora minha bunda tá doendo. Não tô conseguindo nem sentar direito. Mas tá. Crime de Padre Amaro. Esse eu acho que eu comprei mesmo, então eu vou passar pra frente. Eu gostei, mas eu fiquei revoltada com Amaro. Eu também comprei esse, que foi Abaixo de Zero, do Bret Easton Ellis. Foi o primeiro livro dele. E tem a questão de que eu quero ler O Psicopata Americano, né? E eu li por conta de que tem uma música do The Weeknd que se chama Less Than Zero, que é o título original desse livro, né? A tradução veio como Abaixo de Zero. Só que o título original é Less Than Zero também. Então eu li, e eu sei que também o The Weeknd parece que já viu o filme, né? Que tem um filme desse livro. Também ele gosta um pouquinho, então muito por conta disso. Mas eu não tenho interesse de reler essa história. Eu quero ler mesmo O Psicopata Americano dele e o Estilhaços, né? Todos menos esse livro eu quero ler. Tem a continuação dele, que é os Suítes Imperiais também, que eu também quero ler. Mas assim, Bret Easton Ellis dá pra colocar no Kindle e essas coisas. Um que eu comprei, nunca terminei, e não sei se vou fazer isso algum dia, é o 101 Reflexões que vai mudar a sua forma de pensar. Vou tirar o marcadorzinho. Faço esses marcadores assim, eu tiro de caixa de perfume. E não sei se eu vou acabar. É igual a minha história com o livro do Desassossego. Eu comprei, eu leio uma vez na vida até na morte, como é que é? Uma entrada, e fica por isso mesmo, mas algum dia eu vou acabar o livro do Desassossego. E o Micro Hábitos, que é pequenas mudanças que mudam tudo. Como vocês sabem, né, eu tenho um projeto quase que pessoal de leitura desses livros de autoajuda, só que avaliando eles né, pela minha ótica, no caso de uma pessoa de esquerda, uma pessoa, né, que tem certas críticas a esse modelo e essa noção de produtividade do mundo moderno. Então, eu leio esses livros pra criticar mesmo. No final, acaba que eu falo mal deles em alguma parte. Eu acho que o único que eu não falei mal, porque realmente eu vi que tinha alguma coisa assim, que eu também aprendi com esse livro, que foi o Hábitos Atômicos. O que eu descasquei, eu só descasquei, não falei nada, quase de produtivo ou de, sei lá, de aprendizado, foi o Clube das 5 da Manhã, que eu li no Kindle. Então eu até apaguei ele, porque nossa, eu fiquei com raiva também, que eu perdi dinheiro comprando esse e-book. Eu comprei, pior de tudo, eu comprei o e-book, não foi das internet. Então é isso. Mais alguns pra minha pilha. E eu vou fazer um bazar presencial mesmo, tá, gente? Então, quem quiser, não sei o que, a priori a minha ideia é um bazar presencial. Se eu ver, né, que ainda tem muita coisa e que dá pra colocar, sei lá, fazer vender pelas internet da vida, eu anuncio também, então vocês vão ficar sabendo, não se preocupem, haverá alguma chance de você ter o meu livro. O livro que eu li. E que era meu. E é isso. Vou ficando por aqui. E próximos coisas aí estamos. Próximos momentos desse vlog. Tirar um monte de arquivo do pobre do meu telefone. Bom, gente, aqui eu comecei
a ler, né? Colocar os takes de gravação. Eu acho que eu tinha um, só que não sei, eu procurei aqui no computador, não sei se eu perdi, se eu excluí, se eu enfiei alguma parte, se eu não tô achando. Também tô tentando fazer uma limpa no meu computador, mas eu peguei o Crônica da Casa Assassinada pra ler esse take e eu já acabei também. Então, né, gente? Calma, começando. Eu tinha a meta de ler um capítulo do... Pra terminar a meta de leitura aqui que eu tinha botado e refeito, no caso, também pra Crônica da Casa Assassinada, que é o livro que eu tô lendo agora. E eu passei do capítulo 40 e eu tô no 40, eu entrei no 41, que é o Diário de André 8, entrada 8. E eu vou ler mais, mas só depois. Eu marquei de acabar pelo menos essa parte agora. Eu deixei até um pomodoro aqui. Vou até colocar aqui, virar depois a tela. E é isso, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Então é isso. E eu já tomei café, já fiz as coisas, então, tipo, né, tem que dar conta de outras coisas que eu tenho que resolver. Pronto. E é isso. Mas faltam 100 e algumas coisas, páginas agora pra 131, eu acho, pra acabar o livro. E é isso. Aí, 130 alguma coisa que eu tinha feito a conta. E eu vou tentar acabar até o final dessa semana esse livro, porque já tá há muito tempo falando, né, agora olha, se não são as consequências dos problemas, né, que eu me meto. E Freud, né, toda vez que eu falo do Freud, eu me vejo obrigada a colocar essa figurinha, essa imagem aqui que eu tenho dele. Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Ora, se não é, né, a desordem da qual eu me queixo, né? E eu tava lendo muitos livros simultaneamente. Normalmente, eu não consigo me dar muito bem lendo muitos livros simultaneamente. Eu tava lendo em 6. E, tipo assim, eu lia um esporadicamente, aí depois pegava outro, aí ficava concentrada, focada em um durante um tempo, e depois no outro. Então, assim, esse meu começo, assim, de ano tem sido muito assim, né? E eu percebi que eu também não me dou bem, porque eu não fico... Eu me preocupei tanto em acabar a minha meta, né, do meu desafio dos 30 livros até os 30, antes do meu aniversário, que no final eu não vou conseguir, né, que eu vou atrasar. Mas é porque eu fiquei naquela pira de eu tenho que ler tantos livros e eu me preocupei com a velocidade, não com a qualidade. Então eu sinto que até alguns livros eu não sei muito bem o que eu li. Tipo, alguns trechos, não é que eu passei batido que eu não li, mas assim, sabe quando você lê rápido? Então, eu tô tentando corrigir isso, então eu vou tentar dar... Quando eu for pegar pra ler um livro, essa semana eu vou dar prioridade pra 2, que no caso é a Crônica da Casa e o A Odisseia, né? E são esses 2, assim, que eu tenho que acabar. Os outros vão ser, tipo, quando, né, der pra encaixar. Oi, gente, desculpa pela minha incompetência, mas eu não me gravei de novo hoje na academia lendo. Olha que eu tô concentrada em não colocar meus bofs pra fora. E eu só gravo quando eu faço bicicleta, né? Eu vou ler agora. Já são... Não sei que horas são. Mas é tarde, já da noite. E eu vou ler agora porque faltam algumas páginas pra eu acabar o Crônica da Casa Assassinada. Eu tô na página 485. E acaba na 500 e alguma coisa. Falta um bocado ainda, mas... Eu acho que se eu der um gás agora, eu termino amanhã o livro. E é isso. Aí eu já queria guardar mesmo ele. Eu já queria acabar, sabe? Porque falta pouco. Queria acabar no máximo amanhã. Então, é isso aí. Vamos lá. Pois então, né, gente? Aqui eu tava pegando pra ler o Crônica da Casa Assassinada. Eu acabei ele depois, não lembro se foi nessa leitura. Eu tava lendo esse livro e foi bem... O final, assim, foi bem baixa energia, assim, parece que, sei lá, tudo no final foi pra, sei lá, assim, deixar com a vibe bem triste, bem enterro. Sem querer dar spoiler, mas foi basicamente isso.
Bem aqui eu tinha continuado a leitura, né? Eu coloquei um ASMRzinho, bem som ambiente, porque assim eu não fico colocando música e fico pensando na letra e tal, e alguma coisa assim, no som ambiente pra mim funciona muito, sério. Top 10 doping de leitura. Oi, gente, eu não sei se vai captar porque eu tô usando também, né? Mas resumindo, eu cheguei no capítulo 52 pra acabar essa meta de leitura. Não sei se vai dar pra ver, provavelmente não. Deu pra ver agora. Eu coloquei uns negocinhos aqui, uns post-itzinhos pra meta de leitura, né? Acaba no próximo capítulo, que é o 53, na página 506, eu tô na 498. Eu vou terminar de ler agora, mas não vou gravar. E eu vou tentar dormir. Se a insônia me bater, porque tem grande chance, eu fui dormir 10 horas da noite ontem, ou melhor, anteontem. Ontem foi quarta, né? De terça pra quarta. Dormi editando o vídeo de quinta-feira, que saiu, de quarta, que saiu na quinta. No caso, hoje, né, quando eu gravo. Sério, eu dormi. E eu não tinha terminado de editar. E eu acordei, era 2 horas da tarde. De ontem, no caso, quarta-feira. E é isso, gente. Aí, é isso. Eu vou... Não sei se eu vou ter sono, mas eu vou continuar lendo. Porque eu quero muito acabar esse livro. E é isso. E eu deveria estar gravando outra coisa que eu tô fazendo, que eu tô testando aplicativos de leitura essa semana. Aí eu testei o TBR, Bookshelf, e tô testando o Maratona. E é isso. Mas depois eu falo melhor, porque eu só comecei a usar ele ontem. Melhor. Ontem, assim, que eu já adicionei a minha estante, né, dos livros pros 30. Mas eu fui fazer a conta mesmo ontem. Ontem ou foi anteontem. Eu tava com preguiça de colocar meus dados. Assim, de saúde. Mas resumindo é isso. Eu vou aqui continuar a ler o capítulo 52. E mais tarde eu volto com atualizações pra vocês se eu acabei o livro. Porque se eu tiver acabado, eu vou pra academia, acho que depois da minha sessão de terapia. Que é hoje, né? Aí eu levo já a Odisseia. Ou já começa outro livro. Eu tô prestes a começar. Eu quero acabar esse livro pra começar outro. Eu quero respeitar o meu coisa, né? De tempo de livro. Eu quero começar o Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. Eu já deixei aqui pronto pra começar. E eu tenho que... Agora os que faltam. Só os gigantes, gente. Que eu deveria muito ter feito projeto de leitura, mas, né? Me lasquei. Faltam Memórias do Cárcere. Eu sei que dos próximos que são pequenos, que ainda estão faltando. A Mulher de 30 anos, mas esse vai ser o último, né? Como eu falei pra vocês. O segundo não é Cotô, tá? O primeiro é a Mulher de 30 anos. O segundo vai ser o pequeno que falta. É o pequeno, assim que eu digo. O primeiro do Em Busca do Tempo Perdido, que é No Caminho de Swan. O terceiro, depois dele, aí já começa os gigantes, que se eu não me engano vem com o Longe Deste Insensato Mundo. Aí eu vou falar o resto da lista. Agora não vai ser necessariamente pela ordem de tamanho. Memórias do Cárcere, O Idiota, Montanha Mágica, Poderoso Chefão e o Povo Brasileiro. E é isso aí. Viva, né, a Camille, que deixou tudo pra em cima da hora. E é isso. E aqui eu tinha pegado pra leitura, gente, o Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Maturos. Ele também tá na minha lista, eu tô há muito tempo lendo ele e eu queria muito acabar. E faltam 2 capítulos, torçam por mim. Esse livro eu vou acabá-lo, mas ele acabou comigo antes, né? E é isso. Fazer o quê, né? E vamos lá terminar, né? Ainda essa semana, de preferência. Oi, gente. Vamos lá. Primeiro, eu acabei a Crônica da Casa Assassinada. Eu acabei a Crônica da Casa. Deu um leve branco.
Eu achei que na minha cabeça surgiu que eu tava lendo mais algum. Mas eu acho que eu acabei mais algum. Mas tá, eu acabei a Crônica da Casa Assassinada. Eu tô lendo... Eu tinha começado nesse meio tempo O Medo de Dar Certo, da Natália Souza. E também vou acabar, se Deus quiser. Eu tô na página 155... 115, perdão. 155, 115. E acaba na 200, eu acho. Por aí. Olha, eu abri um negócio aqui e eu abri as referências e já achei uma que tem um sobrenome. Stacy Smith, Mark Showetty, Catherine Piper e Press Release Global Film Industry Perpetuates Discrimination Against Women. Tá. Olha, Neuza Souza. E são as referências bibliográficas, que mais? Acaba, acho que na página 190, mas lá no 200, né? E eu também tô lendo a Odisseia. A Odisseia, eu tô mais ou menos na metade também. Mas a diagramação da Odisseia, né, é um pouco, assim como a da Ilíada, é meio diferente, né? A gente tem os versos, então os livros são grandes mais pela diagramação do que por qualquer outra coisa, né? E que tem vários textos e essas coisas. E o que acontece? Eu fiquei de começar. Eu queria acabar algum desses livros logo, como, por exemplo, o Crônica da Casa Assassinada e o Medo de Dar Certo, e começar um livro físico, né? Eu sei que eu não gosto muito de ler 2 livros ao mesmo tempo, mas 2 é o máximo que dá pra mim. Então, ler o Tenda dos Milagres, do Jorge Amado, e o primeiro do Em Busca do Tempo Perdido, que é o No Caminho de Swan, né? Ficar com um livro físico e um digital pra ler. Eu comprei um pop socket de coração e eu ainda não grudei. E que eu tava vendo o coisa, né, pra ver, e parece que o negócio ser magnético pode dar algum problema com a bateria do Kindle. Eu fiquei, nossa, né, a bateria do Kindle vai com qualquer coisa. Aí eu tô assim, não tô podendo trocar, né, o meu agora, então é isso. Só quando eu morrer mesmo. Espero que não morra agora, que eu falei, né. E resumindo, é isso. Aí eu quero acabar logo pelo menos O Medo de Dar Certo, que aí eu também dou gás na Odisseia. E eu já vou pegando mas eu acabando O Medo de Dar Certo, eu já vou pegar o A Tenda dos Milagres, junto com o Em Busca do Tempo Perdido, pra eu já começar, né? E é isso. Como vocês sabem, eu tô testando aplicativos, né, desses de leitura. Então, eu vou colocar, acho que a minha leitura do Em Busca do Tempo Perdido, livro 1, no Maratona. Vou convidar, né, obviamente, pra ver quem quer, né? Também vou anunciar no meu clube de leitura pra ver quem se habilita. E é isso. Então, ao longo dessa semana, né, eu vou postar nos stories. Se você for ver esse vídeo, provavelmente só vai ver depois. Provavelmente a gente ainda vai estar na primeira semana, ou então, né, na semana que eu faço a adaptação do cronograma e tal. Então pode ser que você ainda pegue o livro no começo da leitura. Então é basicamente isso. E vamos ler Em Busca do Tempo Perdido. Então, né, gente, aqui eu comecei a ler na esteira. Eu tava na velocidade 4, eu acho. E eu comecei a ler nessa velocidade. Aí quando eu acabei um capítulo, um canto, eu fui eu aumentei a velocidade, guardei o livro, obviamente, porque eu não consigo ler e correr. Quem consegue, né? E quando eu faço cardio, eu sempre tento correr um pouquinho, porque, né, também tem que saber correr, né? Nunca se sabe quando você vai precisar dessa habilidade, né? E descobri que eu precisava, que foi muito bom eu ter feito esteira, né, treinado corrida, né, em 2023, quando eu fui pro show do The Weeknd, porque aquele vídeo que tem do show dele de 2023 no Rio de Janeiro, eu tô correndo lá igual o pessoal da pista. Então, assim, é isso. Nossa, falei igual o carioca agora da pista. Resumindo. Oi, gente. Bom, acabando o vlog da semana, eu até consegui ler bem. Eu acho que eu acabei 2 livros. E eu li algumas HQs também nessa semana, só que eu li no computador. Eu li 2 do Bastien Vives. Esqueci o nome. Uma eu sei que é O Gosto do Cloro, que tem a ver com natação e que eu gosto, né? E a outra é
Pelos Teus Olhos ou Em Teus Olhos, também do Bastian, que é sobre a gente vê, no caso, esse casalzinho interagindo, né? É sempre assim os dele, mas a gente nunca sabe o que finda, né? Ele corta meio que sempre o negócio no meio. No meio não, assim, tipo, sempre vai cortando a interação entre os personagens, então é basicamente isso. E eu ainda não consegui acabar o Medo de Dar Certo, mas foi porque eu não peguei mesmo pra ler. Me deu insônia, ao invés de eu ficar lendo, fui fazer o quê? Isso mesmo, fiquei jogando joguinho no meu telefone. E falta terminar a Odisseia também, só que a Odisseia eu ainda tô, tipo, chegando na metade. Mas o Medo de Dar Certo, eu acho que eu acabo hoje. Se eu pegar agora e sentar, eu acho que eu acabo logo. E também perto de acabar que eu tô no capítulo 10 e são 12, que é do Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Maturos. Eu coloquei na cabeça que eu tenho que acabar esse livro. E porque eu já tô há um tempinho lendo, então eu tô assim... É isso. E basicamente o vlog acaba aqui. Eu me gravei ontem lendo na esteira. Eu tava lendo enquanto eu tava na velocidade mais baixa. E depois, né, que eu acabei de ler um canto da Odisseia, eu fechei o livro e comecei a correr mesmo. Porque eu não consigo fazer as duas coisas, tipo, correr e ler. Não vai, eu tenho medo de cair, bater meu joelho e perder um joelho por isso. Resumindo, um joelho bom, se você tem, mantenha. Se você tem joelho bom, né, mantenha o seu joelho bom. Então, tipo assim, o meu já faz creque, né, a idade vai chegando, mas né, ainda tá bom. Mas é isso. Então o vlog vai ficando por aqui e eu vejo vocês amanhã, né? Que esse vídeo vai ao ar no domingo, hoje é sábado, são 5 horas. E é isso. Estamos na hora da Golden Hour e vou aproveitar e fazer a thumb desse vídeo. E pra aproveitar, né, que eu esqueci de falar, as próximas leituras vão ser o primeiro do Em Busca do Tempo Perdido, então se você quiser, se sinta convidado. Atualizando, essa semana eu tô treinando, tô usando aquele aplicativo que se chama Maratona App. E eu descobri que é uma rede social de livros. Eu achava que era um aplicativo de controle de leitura e tal. Mas descobri que não. Mas eu vou colocar o convite da leitura conjunta lá, se vocês quiserem. E Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. Dependendo de qual eu chegue na metade primeiro, eu já começo o próximo dos livros grandes que eu tenho ainda pra acabar do meu projeto pessoal dos 30. Mas resumindo é isso, gente. Vou colocar lá no Maratona as 2 leituras. Quem quiser compartilhar e participar, sinta-se à vontade. E é isso. E eu vou deixar também o link pro meu clube de leitura, porque, né, é sempre bom quem quiser participar. E pra vocês também, né, terem um lugar pra compartilhar caso não queiram ficar baixando o aplicativo, né? O Telegram basicamente a gente tem, né? Por motivos óbvios. Então, assim, é isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos ao longo da semana.